Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortez e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série nós estamos tentando responder a pergunta: se Jesus é um só, por que existem tantas denominações evangélicas no mundo, né? E ao mesmo tempo fazer um panorama para você dos principais segmentos religiosos do evangelismo, dos evangélicos aqui no Brasil, né? E hoje nós vamos falar de outro segmento muito conhecido, muito importante, que tem vários seguidores aqui no Brasil e no mundo, que são as igrejas neopentecostais, tá? Ficou uma matéria muito bacana, mas deixe o seu like, se inscreva no canal para você continuar vendo as outras igrejas que eu vou postar aqui e compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que vai se interessar por esse tipo de assunto, tá certo? Vamos lá então. Igrejas neopentecostais. Antes de entrar aqui também, só um recadinho rápido, o meu curso básico em teologia. Quem sabe você pode ser meu aluno, você pode aprender teologia comigo de uma forma, um preço bem acessível, e eu vou te mostrar, dentro do seu tempo, com aulas muito curtas, o mundo da teologia para você começar a aprender a ler a Bíblia e interpretar da forma correta, tá certo? Link tá na descrição, não deixa de conferir. Bom, então vamos lá. As igrejas neopentecostais são as igrejas mais visíveis na televisão, nas redes sociais e nas campanhas milionárias. As igrejas neopentecostais representam um fenômeno marcante no evangelicalismo brasileiro. Mas quem elas são? O que elas pregam, né? O que as diferencia dos pentecostais clássicos ou dos pentecostais tradicionais? O que nós podemos aprender e questionar nesses movimentos neopentecostais? Bom, vamos ver um pouquinho da origem deles então. Então, a origem deles foi na década de 1970 e 1980 no Brasil. Surgem igrejas que adaptam a mensagem pentecostal a novas linguagens da mídia e da psicologia motivacional e do marketing. A Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo no ano de 1977, é a principal representante. Outras igrejas incluem a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Plenitude, entre outras igrejas, né? Então, igrejas neopentecostais são principalmente igrejas que elas valorizam o Espírito Santo, mas com o foco diferente das línguas estranhas, né? Então, enquanto as igrejas pentecostais têm um foco voltado mais para o falar em línguas, para a ação do Espírito Santo, as igrejas neopentecostais, tá aqui, ó, o foco está mais na transformação pessoal, né? Não é apenas a ênfase do Espírito Santo, mas a aplicação da fé para transformar todas as áreas da vida, especialmente saúde, finança e vida emocional. Então você vai ver muito nas igrejas neopentecostais expulsão de demônios, né? Tem muitas igrejas neopentecostais que elas atribuem tudo aos demônios, né? Se você não prospera, você tem um demônio agindo na sua vida para impedir a prosperidade. Se você não tem saúde, é porque tem um demônio na sua vida trazendo enfermidade, né? Então, assim, eles têm uma forma de enxergar uma ação demoníaca muito potente em tudo, né? E acaba que o foco deles sempre fica em você aceitar a Jesus ali, ter um trabalho para expulsar esses demônios e automaticamente você ter uma transformação de vida, né? Ou seja, a transformação aqui é você não ter mais o demônio na sua vida, é você ter uma saúde, é você ter a porta do emprego aberta, né? Então, geralmente, nessas igrejas, você vai ver sessões de testemunhos. E essas sessões de testemunhos sempre são com foco em quê? Em uma vida ruim antes para uma vida transformada hoje.
né? Mas essa transformação, nem sempre, ou a maioria das vezes, não é que você não tinha Jesus e agora você tem, que você vai para o céu. É uma transformação pessoal, é uma transformação na sua vida hoje. Não o que você vai fazer quando Jesus voltar, né? Não é a vida eterna, é a transformação pessoal. Antes eu não tinha, hoje eu tenho. Antes eu não tinha dinheiro, hoje eu tenho. Antes eu era desempregado, hoje eu sou empregado. Antes eu tinha uma enfermidade, hoje eu não tenho. Tá bom? As principais ênfases teológicas e práticas dessas igrejas neopentecostais, nós temos aqui, ó, a teologia da prosperidade, né? Você vai ver isso em algumas. O que é essa teologia? Crê-se que Deus deseja que todos sejam prósperos financeiramente. Então prega-se que os dízimos, a ofertas e os propósitos liberam que bênçãos para a sua vida. E a fé se torna uma espécie de chave espiritual para destravar o sucesso material. Então a teologia da prosperidade é uma teologia marcante das igrejas neopentecostais e muito perigosa, né? Onde perde-se muito dinheiro dentro da igreja e aonde você gasta muito mais com aquele intuito. Eu vou gastar para amanhã eu conseguir. É uma ideia de que Deus não quer ninguém pobre, tá? Se você é servo de Deus, você merece ter dinheiro. Batalha espiritual intensa, então é outra ênfase, né, de igrejas neopentecostais. Essas igrejas dão ênfase em confrontos constantes com o demônio, maldição e espíritos territoriais, cultos com rituais de quebra de maldição, exorcismo público, campanhas de libertação, demonizam doença, vício e até as estruturas sociais, né? Então é muito comum nas igrejas neopentecostais eles terem uma lista enorme com o nome de demônios, né? Eles sabem o nome de vários tipos de demônios e, inclusive, quando a pessoa fica possessa em uma igreja neopentecostal, pelo jeito da pessoa, pelo jeito do grito, pela a forma com que a pessoa se movimenta durante da possessão demoníaca, eles já sabem qual demônio está se tratando ali, tá? Então, assim, uma ênfase muito grande também em batalhas espirituais intensas. Outra ênfase do neopentecostalismo é a confissão positiva e a declaração de vitória. Ou seja, determinar, profetizar, reivindicar, são palavras comuns. Fala-se que as palavras moldam a realidade numa aproximação com o pensamento positivo secular. E também o uso de mídia e de marketing religioso. Então, essas igrejas são muito fortes em programas de TV, redes sociais, lives, slogan de impacto, campanhas visuais, o uso do comercial de fé para atrair fiéis com slogan como pare de sofrer, sua vida vai mudar, né? E eu tenho certeza que você já se deparou com algum desses programas, seja no rádio, seja na televisão, ou seja na sua internet. Aqui eu preparei para você uma diferença em relação ao pentecostalismo clássico, os pentecostais tradicionais e os neopentecostais. Então vamos ver aqui, ó. Aqui você tem o ponto e você tem aqui os clássicos e os neopentecostais. Qual que é a ênfase principal? Os pentecostais clássicos, a ênfase é a santidade, os dons espirituais e o avivamento, certo? Nos neopentecostais, a ênfase é geralmente ou prosperidade, ou libertação, ou conquista, ou todos misturados aqui. O culto na igreja tradicional pentecostal, ele é com reverência e ele é espontâneo, que é o chamado os cultos animados, né? E o culto neopentecostal, eles são cultos estratégicos, emocionais e teatralizados, geralmente focados, né, em toda uma construção
Já tem toda uma construção feita ali. Qual que é a teologia central desses aqui? Dos pentecostais clássicos cheios do Espírito Santo. Dos neopentecostais são vitória em todas as áreas da sua vida. E a liderança? Na igreja pentecostal, pastores comunitários. Nos neopentecostais são apóstolos, bispos, os homens da unção, tá? E na estrutura eclesiástica você tem na tradicional congregação e congregações autônomas, né? E nos neopentecostais eles são fortemente centralizados. Vamos ver aqui então algumas contribuições que esse segmento tem deixado para o Brasil e para o mundo. Então, algumas contribuições e impactos sociais. Inclusão social. Muitas dessas igrejas, eles acolhem pessoas excluídas, dependentes químicos, vítimas de violência e marginalizadas. Muitas pessoas marginalizadas na sociedade, muitas pessoas que às vezes outras igrejas não olhariam. Esse movimento neopentecostal geralmente olha. Sensação de controle. Então, afirmar que você pode mudar sua vida pela fé, gera-se uma esperança onde havia apenas desespero. E às vezes realmente isso transforma a vida de pessoas, tá? E ação direta. Alguns casos promovem ação social, reintegração na família, apoio psicológico e até mesmo projetos educacionais. Ou seja, então, esse tipo de segmento, eles têm uma contribuição muito grande e muito positiva na sociedade. Tem críticas, né? E eu sei que você deve estar pensando principalmente o dinheiro, né? Eles pedem muito isso, sim, mas aqui eu estou trazendo para vocês que também você vai encontrar aqui muitas contribuições positivas para a sociedade. Mas tem as críticas, né? Então vamos ver as críticas aqui. Como sempre, com muito respeito, não se intuito ofender ninguém. Mercantilização da fé. Então a promessa de bênção mediante oferta cria uma relação de compra e venda com Deus, né? Isso fere os princípios centrais do Evangelho, como a graça e a suficiência de Cristo. Ou seja, o dinheiro, como eu falei, é o alvo central aqui. Oferta para ganhar, compra para ter, né? Compra isso aqui, compra esse óleo ungido, compra essa vassoura, compra isso aqui, deu uma oferta pela fé, né? Sempre está relacionado ao dinheiro. Teologia rasa e antibíblica, então, interpretação fora do contexto, exageros em atos proféticos, sem base bíblica clara para isso, e cria uma dependência do homem de Deus. O homem é a figura central, né? Em vez de conduzir o povo à maturidade. Então, para eles embasar, né, a mercantilização da fé, eles acabam fazendo uma interpretação fora de contexto bíblico para embasar aquilo que eles estão orientando seus fiéis a fazer. E, para fechar, show religioso. Muitos cultos transformam-se em espetáculos, perdendo o temor diante da presença de Deus. A manipulação emocional substitui o ensino sólido. E o que podemos aprender? Podemos aprender aqui uma comunicação eficiente, né? Eles falam a linguagem do povo, e isso é um desafio para teólogos e igrejas tradicionais. Eles conseguem chegar em muitos locais que igrejas tradicionais, teólogos tradicionais não conseguem chegar. Enfrentar o sofrimento humano. Por mais que tenham erros, as igrejas neopentecostais olham para a dor das pessoas, algo que muitas igrejas ignoram, né? E urgência evangelística. Eles creem que a fé precisa ser vivida agora, e isso nos chama a sermos menos acomodados e sermos mais ativos dentro do evangelismo nacional. Para a gente fechar então, as igrejas neopentecostais mostram um relato complexo, ou um retrato complexo. São profundamente humanas, cheias de contradições, mas também de sinais de sede por Deus. Então nós precisamos de correção, ou seja,
elas precisam de correção bíblica? Sim, mas também nos forçam a sair da zona de conforto e a repensar como nós anunciamos o evangelho no mundo ferido, tá? Então, como eu tenho falado nos outros vídeos, se você é de uma dessas igrejas neopentecostal, se você quiser deixar seu comentário, não concordou com alguma coisa, lembra a gente, com muito respeito, porque a minha ideia aqui não é ofender ninguém, então deixe seu comentário aqui também. Você quer acrescentar alguma coisa, também tenha toda a liberdade para poder acrescentar aqui, tá? Deus te abençoe, fique com Deus e não esqueça do nosso curso básico em teologia, quem sabe você pode ser meu aluno. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.